Mensagem de conforto. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e estabeleçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite o enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em modo algum. Essa é uma mensagem de André Luiz, por Chico Xavier, intitulada Mensagem de Conforto. Boa noite, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a essa live do Centro Espírita Irmão Leite. Estou aqui eu, Aristides, e Aparecida, tá bom? Para conduzir essa live de hoje, que é, na verdade, a reunião de atendimento espiritual que realizamos no Centro Espírita todos os sábados às 19h30, tá? Estamos aqui, já tem gente na sala, né, Aparecida? Tem bastante gente já. Quem é? Tá, Keila, o Boa noite, Keila. Boa noite, Gleison. Outras pessoas que estão entrando na nossa casa, sejam bem-vindos. Rosângela, Cecília, Carol. Muito bem. Lopes, Veluma, são prata da casa, né? Todos os que aqui se encontram. O Gleison. Gleison, vamos hoje aqui, viu, meu amigo? Vamos tratar hoje sobre e os espíritos, segundo ele, e os espíritos também. Graças a Deus, né? E chegam em nossas casas, nos auxiliando aí nesse momento em que nós precisamos colar o máximo de fé e de paciência, né? E hoje o nosso tema é justamente sobre a fé. Coincidentemente, né? Na terça-feira que passou, no estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, caiu o mesmo tema, então nós vamos repeti-lo aqui, não uma repetição, porque hoje é sábado, né? Mas sempre temos coisas a aprender, tá bom? Estamos aguardando aí a presença de um grande amigo nosso. Está aí ao vivo. Poxa, ele disse que está aguardando a minha. Pois é. O Luiz Henrique, tá? Quem é do Centro Espírita Irmão Luiz, Leite. não apareceu para mim ainda a sua solicitação para entrar. Luiz Henrique, ele sempre participou conosco em várias edições do Encontro de Arte, tá certo, gente? Ele chegou-se a nós ladeado por Cacau Lopes, nossa querida Cacau, né? E ele tá aí procurando aí a solicitação. Muito bem, vai dar certo. Luiz, eu sugiro que você saia e entre de novo para ver como é que a gente faz. Se dá certo. Pronto, agora vai. Já.
Pois é, gente, o atendimento espiritual, só relembrando, né? É a terapêutica espírita. Pronto. Tá aqui os Deu dois. certo? A Lúcia É, também tá aí? tá sim. Eu não tô vendo vocês. Abraço, amigos. Tá vendo a... Tá certo? Opa! Tudo bem? Ah, tá aqui. Agora boa noite, tudo bem? Tudo bem, amigos aí do Irmão Leite, querido Tite, querida Cida. Isso. Um abraço para todos. Uma alegria para a gente poder estarmos juntos aqui na telinha. A alegria é toda nossa, viu? Saudade de vocês. Diga só onde é que vocês estão, que é para eu sentir mais saudade ainda. Do Paraisão. Pronto, Ai, o cara Jesus. matou. Aquele arroz com cuscuz de... aquele arroz com pescoço de peru. Bom demais. Para quem não está entendendo nada, vai continuar sem entender, porque isso aqui foram momentos aí de amizade que tivemos quando fomos visitar a belíssima terra que é Minas Gerais, tá? E bem-vindos, viu? Luiz Henrique e Lúcia já são conhecidos do Centro Espírita, mas nós temos gente nova, né? Toda reunião lá no Centro Espírita chega gente nova, e toda live também, né? Então sejam bem-vindos também aí, quem está chegando agora, tá bom? Em homenagem à terra de vocês e de Chico Xavier, eu vou fazer a prece, uma leitura, tá? De uma prece do livro Parnaso de Além Túmulo. Pode ser? Maravilha, pode. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ouvir essa prece poética. A prece. Ó Senhor da verdade e da clemência, concedei-nos a fonte cristalina da prece, água do amor pura e divina, que suaviza os rigores da existência. Toda oração é a doce quinta essência da esperança ditosa e peregrina, filha da crença que nos ilumina os mais tristes refolhos da consciência. Feliz o coração que espera e ora, sabendo contemplar a eterna aurora, do além pela oração profunda e imensa. Enquanto o mundo anseia, estranho e aflito, a prece alcança as bênçãos do infinito, os caminhos translúcidos da crença. E assim seja. E assim seja. E assim seja. Vamos começar aqui o nosso bate-papo em torno do Evangelho. Vamos lá. Vamos lá, né? Luiz e Lúcia, eu vou ler aqui o poder da fé, são 5 itens. Eu vou ler o primeiro item e nós vamos debater o conjunto, tá bom? Beleza. Beleza. Então, no capítulo 19, quem tiver o seu evangelho aí, quiser acompanhar, a fé transporta montanhas, o item 1, poder da fé. Quando Jesus veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram:
por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou digo em verdade, se tivesseis fé, um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esse texto encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Muito bem. Então, vou deixar que os nossos convidados já comentem, né, essa passagem aqui, que inicia um momento doloroso de um pai rogando pelo filho, né? Qual mãe, qual pai não faria tudo pelos seus filhos amados? Fiquem à vontade, por favor. Pois é, então, quando você convidou a gente, falou o assunto aí da fé, a gente vê uma coisa muito importante, né, na nossa vida, e muitas vezes uma busca de toda pessoa que está buscando estudar o Espiritismo, conhecer, né? Muitas vezes até porque a gente às vezes vê essa questão da razão ficar em oposição à fé. A gente vive isso hoje em dia, né? Sim. E aí ele está falando de quê? De uma coisa, nessa passagem aí, você se vê diante de um fato que você fala assim, mas eu não consigo fazer isso. A razão vem e fala isso, né? Não, isso não é para mim, eu não consigo. Mas aí você se vê diante da situação, mas quer dizer, aquele pai tá querendo ajudar o filho, e aí, como é que a gente faz? Ou seja, numa situação dessa, se você vier só com a razão, você não faz nada, ou não tem nada que eu possa fazer, né? Uhum. E muitas vezes a vida nos coloca nessa situação. A gente às vezes estuda, somos pessoas fazendo tudo o mais correto possível, né? Da forma, aí vem aquela situação que você fala, e agora? Nada que eu possa, nada que eu estudei, nada que eu sei, nem o dinheiro que eu tenha vai resolver isso aqui. Pois é. Aí o que nos resta? Nos resta a fé. A fé. Não é? E às vezes a gente fala, mas e agora? Eu não tenho essa fé. Né? Que é o que Jesus vira e fala assim, olha, se vocês tivessem uma fé pequenininha, vocês conseguiriam. Quer dizer, a gente vê que nos falta, no nosso mundo de hoje, né? Às vezes mesmo até com contato com o Espiritismo, que a gente muitas vezes inicia pela razão, né? Tá, eu estudei muito isso aqui, li os livros espíritas e tudo, mas diante dessa situação eu não tenho o que fazer e acho que não vai resolver nada. Não é? É verdade. Quer dizer, aí eu acho que é interessante que Jesus, nessa passagem, está nos dizendo que a gente precisa movimentar algo dentro da gente que transcende apenas a razão, que transcende. Né? E ele fala para a gente acreditar nisso, que a gente tem isso dentro da gente, só que a gente não usa, por quê? Porque a gente não tem essa fé. É verdade. Não é verdade? Isso. Eu estava aqui, Luiz e Lúcia, observando como a dor também nos movimenta, né? Nos dá uma fé. E pegando o exemplo, né, dessa passagem, e o quanto esse pai não já deve ter lutado com o filho, né, na busca da cura, né? E mesmo os discípulos de Jesus, que também eram conhecidos por realizarem curas, né, por afastarem demônios, e toda doença naquela época que tinha a ver com a mente, né, ou com os nervos, como aqui se diz, tá certo? Neurológica, tá certo? Epilepsia, etc. E que era desconhecida, eles atribuíam ao demônio. E os discípulos,
eles também eram conhecidos por curar, né? Mas naquele caso não deu certo. Mas mesmo assim o homem não desistiu. Ele disse, rapaz, eu vou procurar. Eu vou para o patrão de vocês. Né? Quer dizer, a dor também nos impele ao movimento, né? À fé. Aí, essa questão aqui que Jesus coloca, essa proporção de um grão de mostarda, que é pequeníssimo, né? Com uma montanha, que é um negócio que quase não existe em Minas Gerais, é montanha. Então, veja só, Jesus cria uma proporção e a gente fica imaginando Jesus está falando coisas impossíveis, né? Porém, é o que, como que você falou, se nós começarmos a perceber que a fé que nós temos, por menor, por pequena que seja, se ela for posta em ação, ela pode realmente transpor montanhas. Mas aí eu vou fazer uma pergunta, tá bom? Essa, no sentido moral, quais são as montanhas que a fé pode deslocar, meus amigos? Né? Porque eu acredito que Jesus não estava falando daquelas montanhas, né? De rochas, né? E vegetação e etc. Né? Então me diga aí, no sentido moral, quais as montanhas que a fé pode deslocar? Mas antes de falar das montanhas, vamos mandar um beijo aí para Vivi, toda coruja, dando um alô para a vovó e para o vovô também, né? Bem, querido. Seja bem-vindo. Eu participo. Ela deu uma saidinha agora, né? Não foi? Mas então, quem puder participar com comentários, tá? Comente, pergunte, responda, nos corrija. É legal a gente bater um papo mesmo, né? Isso, aqui é aberto. Aqui só estamos todo mundo aprendendo aqui com o Mestre Jesus. Então, aproveitando que a gente está batendo um papo aqui, aproveitando meu amigo Tid aqui, que gosta de uma brincadeira, tem uma diferença aqui. Se for para mover uma montanha do Ceará, é fácil. Agora, a montanha de Minas é que é mais difícil, né? É mais difícil. É bem difícil, viu, meu Só que a amigo? do Ceará é mais seca, é mais dura. Mas é menorzinha, né? Fica mais... Mas então, vamos lá. Pois é, mas se fosse no Ceará, Jesus ia dizer o seguinte: se você tivesse pé do tamanho de uma castanha de caju, você moveria uma serra. Entendeu? É isso aí. Mas então, se Jesus tivesse vindo aí no Ceará, essa parábola ia ser diferente, né? Não? É diferente. É isso aí. Mas então, vamos lá. Olha, sobre a questão moral, como você falou aí, como a gente começou falando dessa fala de Jesus, nos convidando a mover uma força que está dentro da gente, que está além dessa questão do que a gente vê, do apenas racional, né? E que ela é tão grande que bastaria uma porção tão pequenininha como uma semente menor que tem, que é da mostarda, para fazer uma coisa grande, né? Isso. Bom, no sentido moral e no sentido... O que eu vejo, assim, completando aquele raciocínio de ser uma coisa que está dentro da gente, e já entrando na sua questão moral aí, o que seria uma questão moral? Vamos pensar aqui. Seria, por exemplo, o medo, a desconfiança, ou, por exemplo, uma coisa que aconteceu e você não consegue perdoar, uma mágoa muito grande, né? Sim. Ou aquela coisa que a pessoa fica assim, não, mas eu não sou digno porque eu fiz aquilo naquela época, e, né? Remorso, né? Sentimento de culpa, né? E, na verdade, quando a gente vai ver, o que nos afasta, muitas vezes, dessa fé operante, não apenas racional,
são às vezes esses sentimentos de indignidade, né? Que a gente não confia na gente mesmo, né? A gente começa a racionalizar as coisas e tudo mais. Mas então, como é que seria? Você está falando que bom, primeiro, quais são essas montanhas? Então, eu acho que são por esse lado aí. E às vezes a gente está falando assim, parece coisa pequena, mas às vezes são coisas que atrapalham a pessoa durante uma vida. Sim. Não é? Fulano é aquele cara depressivo e pessimista. 30 anos que eu conheço ele é assim. Uai, então é um problema moral ali. Como é que o cara, né? E muitas vezes, ou então fulano é aquele cara na família que todo mundo e aí, né? Então, aí vem essa coisa. Como que eu faço? Voltando para o caso da família aí, você falou o pai com aquele filho lá que tinha um problema nos nervos, né? Que na época a gente falava assim, e não tem o que fazer. Né? Aí a gente pensa assim, não, e aquela pessoa que é difícil de lidar e tudo, como é que essa fé vai poder transformar isso? Bom, aí vem, eu acho que primeiro você está falando quais são. A gente já entendeu um pouco quais são. Agora, como que essa fé vai operar nesse sentido? Aí vem uma coisa interessante, que é o significado da palavra fé, a raiz dela no grego, está ligada à fidelidade. E não apenas... Porque a gente fala em fé no português, no Brasil, a gente fala em crença. Né? A gente... Tem vários significados, né? Tem vários, mas muitas vezes... O primeiro que vem, a fé religiosa, vem aquela coisa da crença. Por exemplo, fala, o cara é crente, ele tem... e às vezes ele é crente, ele quer inclusive racionalmente convencer o outro daquilo que ele acredita. Isso não necessariamente é fé, isso é crença. Né? Certo. Isso é a fé no sentido racional. Ou não estou falando pejorativamente de uma pessoa crente, porque o espírita também é crente, ele acredita no espiritismo. Né? Às vezes nos denomina assim, né? Você é de fé espírita, você é de fé católica, né? Você é assim, né? Você é de fé muçulmana, não é isso? Mas para Jesus, na hora que ele falou, se a sua fé for do tamanho de grão de mostarda, ele não estava falando de fé espírita, ele estava falando de fé, atitude de fé e de conexão com Deus. A palavra fé tem também esse significado de... essa palavra, eu estava estudando fides, né, que é essa palavra lá, tem a ver com ter fé, o estar em conexão, que, por exemplo, quando a gente leva isso lá para o Oriente, que é também uma coisa interessante, a palavra yoga tem a ver com conexão. Então, quando eles falam lá o Raja Yoga, conexão com a alma suprema, com Deus. Então, e muitas vezes a atitude de meditação lá da Índia, tem a ver com buscar uma conexão, que não é apenas uma fé racional, mas sim uma experiência de fé. Uma vivência, olha, eu estou em conexão com Deus, ou seja, você está agindo. Então, primeiro, quando você está em conexão, com fidelidade a Deus, você começa por aceitar aquela situação. Olha, o que está acontecendo, essa pessoa que está aqui? Eu queria que ela fosse assim. Não, ela é assim, ela está assim. Então pronto. Agora, a partir do que você aceita o presente e põe ali o seu sentimento, a confiança em Deus junto, bom, então o que eu posso fazer diante dessa realidade que eu aceitei já, né? Primeiro, eu não estou no passado, porque muitas vezes a falta de fé, você fica no passado remoendo uma coisa que você não aceitou até hoje, e projetando no futuro, eu só vou ser feliz o dia que isso, Paraná. E quando não, você está em conexão com Deus. E eu aceito essa realidade, agradeço, e vou operar, fazer o que eu posso de melhor nesse contexto. Quer dizer, muda completamente, né, o paradigma. E como você colocou aí, né, tem as questões morais, que para alguns pode ser uma bobagem, para outros
um grande obstáculo. Muitas vezes, vencer esse obstáculo é a razão da reencarnação da pessoa, né? A missão, muitas vezes, é a gente superar uma deficiência moral, né? Um mau hábito, tá? Um vício que seja, que pode estar sendo arrastado em encarnações, tá certo? Então, a fé robusta, como você bem colocou aqui, é o que vai nos dar essa perseverança, né? E como algumas coisas fogem da razão, ela vem algumas vezes por sentimento, né? Ou um instinto que nós trazemos, a nossa memória não se apaga do todo e a gente sente muitas vezes, né? Não, é isso que eu tenho que resolver na vida, né? Se eu conseguir superar essa questão moral, né? Eu já posso estar me dar por satisfeito nessa encarnação. É isso aí. Aí vem, né, verdade? Aí vem o aspecto que aqui no texto coloca, Luiz, e aí vai a segunda pergunta aí para você e para a Lúcia. Mas antes da segunda pergunta, sim. O Cícero colocou assim: todos nós temos nossas montanhas de dificuldades morais. Sejam essas montanhas a ganância, a arrogância, o orgulho, a vaidade, a sexualidade, aqui eu faço um adendo, a sexualidade desregrada, né? E tantas outras montanhas. É preciso ter fé para transportar para transportar essas montanhas. Então é isso. Então, aqui vai até complementar todas, né, o que a gente está conversando aqui. Uma segunda perguntinha aqui para nós. Podemos entender a fé como uma confiança que se tem na realização de alguma coisa? Né? Tem aquela certeza, como é que é? Podemos entender a fé nesse sentido? Interessante, né? Primeiro, pegando esse sentido, que é um sentido muito, muito bom, a gente vê aí, por exemplo, a gente fala do povo do Nordeste como um povo que tem essa certeza. Que, por exemplo, mesmo a situação estando difícil, nós estamos aqui, as coisas vão dar certo, vamos, né? Isso. Não perde o otimismo, não perde a alegria de viver. Isso é fé. Não é exatamente a fé, ela realmente se expressa de várias formas, né? Desde formas simples, rudimentares, como, por exemplo, quando a gente vê a fé de uma criança. Né? A criança tem fé. Dos pais, né? A criança tem fé nos pais, Vou falar uma coisa de experiência própria. Pois não, quando você tem fé na fé do outro, por exemplo. Os meus filhos, quando eles estão passando por alguma dificuldade, alguma coisa, eles me ligam e falam assim: mãe, eu tenho tanta fé na sua fé. Pede aí para mim. Pede para o doutor Bezerra, pede. Então, assim, é o acreditar, né? É você acreditar que aquilo pode acontecer, né? E é um acreditar também, eu falo porque eu vejo isso que ela está falando, que é interessante. Pessoas próximas à Lúcia têm ela como uma referência. A Lúcia tem fé. Então tá tendo um problema, eu não sei o que fazer, mas então fala com ela que ela vai pedir lá e o pessoal vai... Vou me apoiar na fé da Lúcia. E isso tem um significado. Você vê que a gente no meio espírita faz grupo de oração. Que é aquela coisa. Se tiver mais gente orando ali, a coisa vai... Então, quer dizer, a fé ela realmente transcende. Porque ela é uma energia, ela é uma vibração, ela é uma conexão, né? Realmente. E para nós espíritas, isso entra na parte da racionalidade também, como você colocou,
né? Quando a gente vai ver, até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, lá pelo capítulo 27, a eficácia da prece, né? O como essas energias conectadas, né? As mentes em oração conjunta, elas podem, elas ganham mais força, né? Então, Sim. é explicado, né? Isso até pelas questões fluídicas, né? Então, era só esse adentro aí. Então, é essa confiança aí. Então, o que é o que você está falando, assim, quando você pede, por exemplo, uma pessoa que você sabe que tem fé, não apenas racional, mas não, aquela pessoa tem fé, ela tem um sentimento de fé, ela tem uma conexão, ela quando ora, quando pede, ela sente uma certeza, ela está conectada. Ou seja, ela tem uma qualidade de fé que vai além do racional. Ela tem essa. Então, e se mais pessoas fizerem isso, né? E aí vem a questão de transportar montanhas. E quando Jesus falou, se tiverdes, ele falou no plural. Ele estava dizendo também o seguinte, você imagina se um grupo de pessoas, imagina se o Brasil, imagina se um estado, se uma cidade for fazer uma coisa com fé, como é que você não vai conseguir fazer uma coisa maior, né? Por isso que a espiritualidade, a gente vive um momento de materialismo e até esse momento que acaba puxando algumas pessoas para a espiritualidade e acho que a tendência não a vida, né? A vida nos vai de uma forma ou de outra com o tempo nos puxando para essa realidade, porque é uma realidade. A gente às vezes tenta usar a razão, tenta usar a arrogância, tenta usar até uma crença que vai até um certo ponto, mas esbarra ali, para lidar. Mas existe uma realidade, né? E aproveitando o que você falou, que confiança na realização de alguma coisa. Então, quer dizer, a fé, ela é essa confiança na realização de alguma coisa, sim, né? Que tem a ver com essa, olha, se eu, por exemplo, se eu tenho um filho e eu estou fazendo o meu melhor com amor, mesmo que aconteça isso, eu confio que a minha ação vai resultar num benefício um dia, mesmo que demore. E aí a gente vê exemplos cristãos, né? Por exemplo, fala lá a mãe do Santo Agostinho, que ficou 20 anos orando por ele, e ele levou muito tempo, mas ele acabou realmente se transformando, inclusive E a gente vê mães, que às vezes, né, o filho, o pessoal fala, aquele menino não tem jeito, e tal, não, estão ali 10 anos, 15, 20, né? Mas meu marido... ligado aí na fé, tem que ter uma palavrinha muito importante, que é a aceitação, sabe? Porque a gente tem um preciosismo de querer que seja agora, né? Aí não acontece agora. Então, assim, a gente precisa ter atrelado à fé a aceitação. Porque tudo vem na hora certa, né? E o Espiritismo, ele vai unir a fé à ciência, né? Ou seja, ao conhecimento. Tá? Então, muito parte dessa confiança que a gente pode ter em alguma coisa, ela é proporcional ao que a gente conhece sobre determinada coisa, né? Quanto mais preparado a gente tiver e quanto mais sabedores formos de todas as variáveis de determinado assunto, a nossa fé tende a aumentar. Então, a fé não é simplesmente, como alguém acha, que elimina a ciência, né? Elimina o conhecimento. Não, ela pode ser unida. Como, por exemplo, nesse momento, nós temos a fé, certo? De que essa pandemia ela vai passar. É claro que estamos muitos sofrendo, né? Mas temos a fé de que isso trará alguma coisa boa. Paralelo à fé, nós estamos... Paralelo não, unido à fé, na verdade, né? Nós sabemos que tem gente de ciência trabalhando
na pesquisa de uma vacina, de um remédio, tá? E muitos profissionais da área da saúde aí atuando, não só da área da saúde, mas da área social, né? E etc. Então, essa confiança, ao meu ponto de vista, ela tem muito a ver com o quão preparado nós somos, né? Então, se em qualquer área do conhecimento que a gente for adentrar, certo? Qualquer função, atividade, profissão, como, por exemplo, a música, né, meu amigo aí? Né? Isso. A pessoa que vai subir no palco ali para fazer um show, né, na frente de tantas pessoas, tá? E ela tem tanto mais confiança ela vai ter na medida que ela se preparou para aquilo, né? Na medida que ela ensaiou, que ela estudou a música, né? E que se preparou. Aí eu já emendo na nossa terceira pergunta, tá? Por que é que as pessoas cheias de fé, elas são calmas? Elas são serenas, certo? Tem paciência. Por que a fé proporciona isso, né? Pois é, olha só. Só pegando, aproveitando o gancho anterior do que você falou, que é uma coisa importante, que você falou que o espiritismo ele vem para unir a ciência com a fé, com a religião. E a gente tem aquele conceito de fé cega. Exatamente no momento que surgiu o espiritismo, estava no auge do iluminismo e no começo das doutrinas materialistas, com pensamento mais livre, porque até então ele era cerceado pela igreja, começou-se, não, vamos pensar, a gente não precisa disso e tal, e começou um conceito, na verdade, né? Um conceito que até hoje tem gente que pensa nesse lado, embora isso esteja mudando bastante, de que a fé é tipo uma ignorância. A fé cega. Por quê? Porque a fé, aquela pessoa que, por exemplo, segue o fulano de tal, ou segue daquele jeito, ele acaba fazendo coisas ignorantes. Isso é uma meia-verdade. Por que meia-verdade? Porque, em alguns sentidos, é aquela história assim, quando uma coisa boa ainda não está completa, muitas vezes o fato dela ser incompleta, ela resulta em problemas, resulta não num resultado completo, num resultado incompleto. Como, por exemplo, esse da pessoa querer ter uma fé e se apegar a um conceito, a uma crença, insistir naquilo de forma, né, exagerada. Como exemplo, não, tem que fazer isso independente de qualquer coisa. Bom, como que a gente vai transpor isso? Entendendo que a razão não é inimiga da fé, como algumas pessoas foram questionar, né? A nossa razão é insuficiente apenas. O nosso campo racional não alcança tudo. Então, a gente precisa exatamente elevar o nível do nosso compreensão racional, somar ele a essa qualidade de fé, que é reconhecer que a gente, mesmo a ciência avançando muito, tem muito mais além do que a gente dá conta, e muitas vezes a gente vai acessar esse mais além por vias como intuição, como, inclusive até cientificamente, avaliar, como já se avalia, olha, as pessoas que têm fé melhoram mais fácil do câncer. Ou seja, a própria ciência já começou a fazer estudos e se comprovou materialmente que a fé tem um benefício positivo. A oração. A meditação, que é um tipo de fé, como eu te falei, no Oriente, para eles, conexão tem a ver com fé. A palavra fé tem a ver com conexão. Então, meditação tem a ver com conexão. Já existem... Mano, é muito ligado a essa coisa da meditação. Ele sempre nos orienta, né, para a oração e meditação, né? Isso. São atitudes de conexão com Deus. Oração a Deus é pedir orando, falando em palavras, e meditar já é conectar através do silêncio interior, né? Você silenciar e perceber a sua... Então, quer dizer, isso aí são vivências de fé.
que é o que eu estou te falando. Aí, se você estudar e também praticar a fé, tiver vivências de oração e tudo, você vai entender muito mais isso, e não separando uma coisa da outra. Como, por exemplo, aproveitando, quando um cientista vai pegar um vírus, que é uma coisa menor do que uma célula, e falar, olha, eu descobri que se eu fizer isso aqui, produzir uma coisa que eu vou dar isso aqui para você e você vai melhorar. Isso é um ato de fé. Eu confio naquilo que você estudou e vou engolir isso aqui. É verdade. Né? E a própria... E mesmo a pessoa não sendo crente, como se diz, né? Não acreditando em nada de espiritual, mas quando ela começa a trabalhar num objetivo, né, e perseverando, né, ela tá implementando uma fé, né? Aí quando ela descobre que aquele sentimento que ela tem para as coisas materiais pode ser aliado também às questões espirituais e morais, aí é deslanche, não é verdade? É isso aí. Não, isso que você está falando, tem uma lição do Emmanuel que ele fala isso. A fé, não existe ninguém que não tenha fé. Porque a fé está em coisas como, por exemplo, quando você ingere um alimento, você tem fé de que o seu sistema digestivo, aquilo que você está colocando ali, ele vai acolher, vai resolver e vai eliminar. Não é verdade? Isso é fé. Quando você, até uma pessoa assim, eu sou ateu, ele sai de casa e vai pegar um carro, ligar o carro, ele tem fé que aquele carro vai funcionar, que aquela gasolina que ele colocou. Quer dizer, a gente age com uma série de coisas ligadas à fé. Né? Mas a gente está falando exatamente assim, a gente pode usar essa fé de forma fechada, de forma arrogante, por exemplo. Não, eu vou acreditar só no que eu quero, só no que eu acho confortável. Porque a fé tem esse outro lado também de falar assim, você tem que levar. Muitas vezes, a nossa dificuldade, muitas vezes, está ligada naquilo que você falou na primeira pergunta, na questão moral, que tem a ver até com, primeiro, a gente aceitar a gente mesmo. Não é? Por que muitas vezes o ser humano busca tentar parecer ser o que ele não é? Não é verdade? Então, e aí você começa a ter uma desconfiança até de si próprio. Então essa fé, ela tem a ver com uma coisa de confiar também no que você é por dentro, de entrar em sintonia com Deus, não só olhando para cima, mas também olhando para dentro, aceitando o que é isso dentro de você e buscando essa transformação moral aí, que é, não, então por que eu não me aceito? O que está difícil aqui? Essa mentira que eu falei, eu tenho fé que se eu contar isso aqui, né? Eu vou lá e vou falar. E muitas vezes é isso que eu falo, a pessoa que guarda 20 anos uma mentira. Isso aí é um tormento com a vida. E ele acredita, então eu tenho fé que mesmo se eu falar isso, se as pessoas não me perdoarem, eu vou entrar em sintonia com Deus, isso vai me fazer bem. Né? É verdade. Ou seja, é uma sintonia que a gente entra. E voltando a falar, então, na sua pergunta, das pessoas que têm fé, são normalmente calmas e serenas. Exatamente. Estou perguntando justamente para um mineiro, para entender por que os mineiros têm essa fama de calmo, tranquilo, quieto. É fé demais, Rapaz, na verdade, assim, o mineiro tem essa coisa de interiorização também, né? Que não necessariamente é fé. Tem que tomar cuidado. Mas pegando pelo lado aí da serenidade, tem a ver exatamente isso que a gente está falando. A pessoa que tem mais fé, ela não fica questionando demais as coisas e querendo colocar as crenças dela para ela assim. Você tem uma relação um pouco mais de confiança com Deus, com a vida. A ansiedade diminui. Consigo mesmo. É verdade. Né? Se eu tenho a certeza que vai dar certo, então é só uma questão de tempo, vamos devagar que a gente chega lá, aí eu vou me libertando da ansiedade, como a Lúcia bem colocou, né? É isso. E também essa compreensão de que esse vai dar certo não tem que significar
vai ficar do jeito que eu quero, as coisas vão ficar confortáveis para mim, não, vai dar certo. Aí vem aquela coisa, por exemplo, que a gente falou, da criança que acredita no pai. Uma boa forma da gente entender o que seria uma relação nossa de fé com Deus. A criança, quando ela olha para o pai, uma criança pequena de 3, 4 anos, né? E vai acompanhando o pai para fazer uma coisa que ela sozinha não conseguiria. Se você, por exemplo, pegar uma criança e falar assim, vai em tal lugar, faz isso, e volta para casa. Sozinha ela não vai. Mas se ela estiver com o pai dela, ela vai, tranquila. Por quê? Ela confia, olha, meu pai, essas coisas eu não sei fazer, mas o meu pai sabe, e eu confio nele. Então eu estou indo com ele, vai dar tudo certo. Então, essa atitude de fé é o que faz a gente em relação ao Criador, a Deus, nosso Pai. Como a gente fala, a gente veio do reino de Deus, né? Não, então eu não sei resolver isso, está acontecendo um negócio difícil. Mas eu estou com meu pai, né? Eu vou junto com ele, vou pedir para ele, vamos junto, me ajuda a resolver. Eu não sei como é que resolve, mas ele está junto comigo, ele vai me ajudar a resolver, então eu vou ficar mais tranquilo. Como uma criança que, né? E a fé, ela não dispensa o trabalho, né? Não dispensa as participações e colaborações na solução do problema. Inclusive, até voltando à nossa atualidade, né? A gente tem fé em Deus, tem fé na medicina, na ciência, mas nós também precisamos colaborar, né? Tá certo? Para que a nossa fé nas autoridades também, né, funcione, tá? Então, essa nossa participação em seguir, né, as orientações sanitárias, tá? Também faz parte da nossa fé. Tá? Não vai negar, né, Lúcia? Meus amigos, o papo é bom demais, né? O instante que passa. Estou matando a saudade dos meus amigos, que bom. Pois é, que bom. Pois, meus amigos Luiz e Lúcia, nós estamos aqui, nos damos por satisfeitos aqui no comentário de hoje sobre a fé, mas não nos damos por satisfeitos sem ouvir vocês cantarem. Certo? Não terminaremos felizes sem ouvi-los cantar. E afinal de contas, a música é uma oração, né? A música é uma oração. Então, nós já agradecemos a participação. Cadê o nome do povo? Aparecida vai estar o nome do povo que participou, tá? E na sequência nós vamos ouvir a música que vai dar por encerrado a nossa live. Vamos lá, quem participou, Branco? Do Irmão Leite tem bastante gente, né? Aquele, o Gleison, o César, seu Zé Maria e, é lógico, a Elita juntos, né? O Lopes, o Antoniel, a Tânia, o Fred, viu? A Luzia também mandou um abraço. Para todo mundo. O João Vitor, a Francisca Feitosa, a Ana Paula, a Mônica, a Amanda. A Amanda também, tá? E temos algumas pessoas que estão visitando a nossa casa. Queria registrar a minha amiga Eliana Olinda. Não sei se ela ainda permanece na live, mas ela entrou, fiquei feliz, está no Rio de Janeiro. O fã-clube aí da Lúcia, né? Com a Vivi participando, né? Fiel. E a Eliana está mandando um abraço aí, os queridos amigos aqui do Rio de Janeiro, né? E muitos outros que estão participando aí, a gente agradece a presença na nossa casa. Bom. Muito obrigada, gente. Gente, que Deus abençoe todos nós, tá certo? Todos do nosso Brasil, do nosso planeta. Vamos permanecer aí com a nossa fé, né? Orando. A oração, ela nos ajuda. Quando nós somos impotentes em realizar coisas operacionais, com certeza, porque a nossa oração ela vai ter um peso muito maior. E vamos agora com música. Agradecemos aí em especial, né, Luiz Henrique e a Lúcia, nossos queridos amigos, né, e confrades do Espírita de Minas Gerais. É com você, meus amigos. Com vocês. Nós vamos cantar a prece do amor.
que seria uma prece, né? Para a gente encerrar, então. Bom, vamos lá, a música fala por si mesmo, né? Então vamos lá. Essa música é um poema psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito João de Deus, né? E que é uma oração exatamente assim, de uma conexão com Deus, como pai, como sábio, né? Então, é muito bacana. Então nós estamos conectados, porque a prece que eu li do início também é do Espírito João de Deus. Olha só que bacana, E é isso aí, fala exatamente dessa fé, de uma fé que é para pôr em ação. Você vai ver que a música fala disso, de trabalho, de agir com fé, em conexão com Deus. Então vamos? Vamos. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores o meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha. Muito obrigado, gente. Matamos um pouco a saudade. Grande Obrigado a você. no coração Beijo. de todos vocês, do irmão Leite, do Hospital Nosso Lar. Um beijo grande. Beijo Obrigado. para todos. Saudade. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar por aí de novo. Deus Se quiser. Deus quiser. Um abraço. Gente, boa noite. Boa noite. E amanhã nós teremos o estudo do Livro dos Espíritos às 4 horas da tarde. Boa Um noite. abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.